O Sonar Jornalismo te convida hoje para acompanhar uma nova série, Raio-X dos Conselhos Municipais. Sonar! Nós vamos acompanhar um pouco do trabalho que é desenvolvido nesses espaços, que são onde as políticas públicas são discutidas com a sociedade civil. Para iniciar essa série, nós conversamos com o professor da Universidade Federal do Rio Grande, o cientista social César Beras, que vai nos falar um pouco sobre a importância dos espaços de democracia participativa. Pensando democracia como demos, né, o povo, e cracia poder, como que tu cria mecanismos para que a população de fato exerça, né, esse poder e não seja só uma falácia. E a gente tem, através da história, né, várias práticas, várias experiências, assim, do ponto de vista de conselhos, ou seja, conselhos que teriam aquelas partes que fazem parte do ato de governar. No caso, quem tem o poder executivo, né, quem tem o poder legislativo e principalmente as pessoas que votam, que são os governados, né? Então, a democracia participativa, ela pressupõe isso, ela pressupõe que tu tenha mecanismos efetivos de participação. O centro disso, então, seria o controle popular. Esse controle popular, ele pode ser visto de duas maneiras, do ponto de vista de tu controlar a população. Então, os conselhos, como qualquer mecanismo, né, ele pode servir para o bem e para o mal. Então, ele pode ser uma democracia real, ou uma democracia representativa, ou sequer uma democracia. Pode ser um simulacro. Um dos primeiros conselhos populares que a gente tem é na Comuna de Paris, para te ter uma ideia, em 1848. Mas no Brasil, ele vai ter, né, uma perspectiva de ser algo de cima para baixo. Conselhos populares, eles, então, tu tem, por exemplo, em Porto Alegre, na gestão do Colares, ali em 87, antes do Olívio, em 86, ele cria a Lei dos Conselhos Populares, que os diferentes órgãos, né, a Secretaria de Transporte, então tem o CONTU, Conselho Municipal de Transporte Urbano, tu vai ter o Conselho Municipal de Habitação, o Comatab, tu vai ter o Conselho Municipal de Saúde. Ele teria um X de pessoas da população, mas que era menor que o xão de pessoas do governo. Então ele acabava legitimando propostas do governo, mas não necessariamente respondia aos anseios populares de fato da população, porque tu perdia no voto. Em 1990, nós temos um processo muito importante no Brasil, né, e aí a gente pode chegar nas diferentes cidades, inclusive Rio Grande, né, que é o processo de municipalização das políticas públicas. Então, saúde, né? A saúde é um caso em especial. A saúde e a assistência social são conselhos que foram materialidade ou respostas materiais à luta que eles tinham. Então, quando se criou o SUS, se pensava nas CLIs, Comissões Locais Interinstitucionais de Saúde. Então, tu regionalizava as cidades, isso foi feito em Rio Grande, foi feito em todo o Brasil, e nessas regiões tu tinha a participação dos usuários através dos postos de saúde. Esses conselhos acabaram indo compor o que se chama de Conselho Municipal de Saúde, e aí se criou um monte de conselho na década de 90, Conselho Municipal de Segurança, ou se recriou, né? Conselho Municipal de Segurança, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, Conselho Municipal do Plano Diretor, e esses conselhos, eles começaram a ser fundamentais para que se criasse os fundos municipais, porque houve uma descentralização dos recursos. Eu sou obrigado a gerir a saúde, eu sou obrigado a gerir a habitação, e para isso eu tenho que democratizar. Né? E aí tu tem várias formas de conselho, tu tem várias, né, possibilidades de organizar esses conselhos, mas se tu quer dinheiro para a saúde, para a educação, para o transporte federais, tu tem que ter esses conselhos. E aí isso criou uma coisa boa, ou seja, ele faz com que a sociedade se mobilize, mas criou também muitas vezes uma artificialização. Porque daí, aonde tu for, se tu puxar lá no site, tudo quanto é lugar tem conselho. Agora, aquilo que tu me falou, se eles estão atualizados, se eles estão funcionando, se eles são de fato efetivos, é outra história. Rousseau vai dizer que nós não nascemos participativos, a participação é uma construção social. E não existe vontade geral ou contrato social sem a participação. E a participação não pode se reduzir a votar de 4 em 4 anos.
Eu tenho que, e ela não pode se reduzir a divisão representante-representado. A participação ela tem que ser ativa, eu tenho que fiscalizar os governantes todos os dias. Isso parece uma utopia, porque parece cansativo, né? Mas eu uso todos os dias, eu vejo novela todos os dias, eu uso o WhatsApp toda hora, né? Eu vou ao banheiro toda hora, eu como todos os dias. A participação ela teria que ser isso, tem que ser um processo tão cotidiano, tão intrínseco na tua vontade, como tuas necessidades naturais ou necessidades sociais. A participação é uma necessidade social e tu tem que aprender a isso. O problema é que na história, né, do capitalismo principalmente, e hoje no capitalismo global digital que nós temos, a participação não é bem vista, né? Os governantes têm que ter vontade, mas principalmente isso vem lá de Tocqueville, a comunidade tem que ter vontade, porque não pode esperar, a participação não pode ser uma dádiva que eu espero o governante criar. Eu tenho que chutar a porta, o Mangabeira Unger falava, eu tenho que alargar a porta, né, do liberalismo. Então a democracia liberal ela tem uma porta, essa porta se chama voto constante de 4 em 4 anos de uma disputa neste processo. Esta porta é insuficiente, né, para dar conta da desigualdade social, é insuficiente para dar conta das nossas necessidades, quaisquer que sejam. Então, como é que tu alarga essa porta? Com a democracia participativa. Nós não nascemos participantes, nós nem sabemos o que é participação. Assim como a gente não sabe nem o que é comer, a gente aprende. A gente tem que cuidar da criança para não engasgar chupando a teta. Então, a democracia é isso, a gente tem que aprender isso, né? E aprender isso é um desafio. E no Brasil, principalmente, agradeço isso, né, aos nossos governantes, em especial Getúlio Vargas, nós temos mais uma cidadania do que uma cidadania. As pessoas estão acostumadas a receber de cima para baixo, né, estão acostumadas a não se mobilizar. Então a mobilização é uma coisa, só para vocês terem uma ideia, nós temos um país oficialmente, né, com 524 anos, né, pela cultura branca, porque já existia um Brasil aqui com uma população indígena que foi trucidada, né? Existia um Brasil com 350 anos de escravidão, com os escravos que foram quase todos trucidados e que o que nos legou foi um racismo estrutural, né? Mas nós temos, nesses 524 anos de história, né, brasileira, entre aspas, 54 anos de democracia. Não dá um pouquinho mais de 10%. Nós temos, entendendo a democracia como do sufrágio universal, eu não estou nem falando da qualidade da democracia, porque o primeiro dirigente nosso foi um general eleito pelo Getúlio, né? Mas nós temos ali, tem o Juscelino, tem, né, o Jânio que renunciou, nós temos 19 anos antes da ditadura militar, né? E o restante dos 54 anos após a ditadura militar. Uma ditadura militar de 20 anos, então, que interrompeu. Então, a democracia não é algo natural que vem para ficar, ela pode ser ameaçada. 2 impeachments no meio do processo democrático dos outros 30 e poucos anos, né? E uma ameaça de golpe contra a democracia em 8 de janeiro do ano passado. Para que os conselhos possam realmente funcionar, realmente ter uma representação da sociedade, é preciso que a sociedade aprenda, então, a participar realmente. Eu sou de um tempo, eu fui secretário-geral do Conselho Popular da Zona Norte, isso em Porto Alegre, que é onde nós tínhamos os conselhos municipais, que é esse que vocês, né, que são os conselhos para participar das políticas públicas e viabilizar o uso de um fundo municipal, viabilizar conferências municipais, viabilizar as políticas públicas, que a participação é fundamental, não há dúvida nenhuma. Mas o que falta muitas vezes é o movimento autônomo, que cada vez mais reflui, que é clubes de mães, associação de moradores, né? Conselhos populares, que eram órgãos autônomos onde tu conseguia pautar o governo e não ser pautado pelo governo. Então vamos lá, quando eu vou numa reunião para discutir com um secretário, o governo está me pautando, está vindo um secretário da habitação, está vindo o prefeito, está vindo o diabo a 4, para discutir as políticas públicas. Não está errado isso, é legítimo isso. Agora, eu quero saber o não funcionamento das políticas públicas, eu quero saber a outra pauta que estimula a solidariedade. Então, se tu for ver hoje, cada vez menos nós temos isso.